E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Traders Service. Vou dar continuidade aqui no nosso curso de eletrônica. Essa é a nossa aula 10. É a nossa aula prática sobre os resistores variáveis. Na aula passada nós vimos um pouco de teoria aí. E agora nós vamos ver os resistores variáveis na prática. Eu disse que ia apresentar a vocês eles na prática. Constituição, características, testes e tudo mais. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês são os resistores variáveis potenciômetros, né? Como eu disse, são os potenciômetros de ajuste externo, em geral feitos pelo usuário do equipamento. Aqui nós temos os resistores, os potenciômetros simples, né? O resistor variável simples. Esse é um com chave. Aqui nós temos os três terminais, A, centro e B, e mais a chave, né? É um potenciômetro com chave. Primeiro estalo você liga, geralmente é utilizado em equipamentos antigos, não utiliza mais. Você girava, ligava o equipamento e aí você ajustava o volume. Então aqui no fundo nós temos dois componentes da chave. Você está escutando um clique, ó. Tá vendo? Ligou, desligou, ligou, desligou. Após ligar o equipamento, era só girar e fazer o ajuste, e gerar o ajuste de volume. Aqui nós temos um potenciômetro duplo, como eu falei, ó. Aqui um simples, nós temos apenas três terminais, ou seja, referente a resistor variável. Aqui nós temos duas pistas, são em separados, tá? São 6 terminais ao todo. Aqui nós temos um resistor variável, aqui nós temos o segundo, e aqui atrás nós temos também uma chave, ou seja, um resistor duplo com chave. Viramos, a gente ligava, e aqui a gente fazia ajuste de volume e outras coisas que fossem necessárias no aparelho. O mesmo eixo, depois eu vou abrir vou mostrar para vocês. Você consegue o mesmo eixo alterar a resistência tanto do primeiro como do segundo potenciômetro. Ok? Aqui nós temos, eu não apresentei, nós temos um resistor quádruplo. Eu não apresentei na aula teórica porque eu nem estava me lembrando dele. Acho que vai ser muito difícil encontrar um potenciômetro desse hoje em dia. Aqui nós temos o ajuste de volume. Você vê aqui nós temos dois eixos, ó. Tá vendo? O primeiro eixo roda independente do primeiro, e internamente nós temos um outro eixo, ó, que roda independente. Esse primeiro eixo de fora, ele controla o potenciômetro duplo da frente, ó. Não sei se vai dar para vocês verem mexendo lá dentro, ó, tá vendo? Mexendo lá dentro. E o primeiro, no caso esse daqui, que é de dentro, ele mexe, ele altera o potenciômetro lá de trás, ó. Então é um potenciômetro, pode ser considerado um potenciômetro quádruplo, porque nós temos 4 resistores variáveis no mesmo componente, cada um com seus 3 terminais independentes, e esses dois da frente são controlados por esse eixo daqui. Então temos dois eixos, o primeiro eixo controla esse potenciômetro duplo da frente, e o segundo eixo controla o potenciômetro de trás. Isso aqui é muito antigo, talvez você nem encontre mais hoje em dia, tá? Aqui eu tirei da sucata e achei. Aí nós temos os potenciômetros mais modernos, que são esses daqui. Você vê que o tamanho é bem mais reduzido, a tendência das coisas é melhorarem com o tempo, né? Olha o tamanho desses aqui, simples, antigo. Para esses novos agora, mesmo processo. Não sei se dá para você ver lá dentro, deixa eu ver, acertar o foco aqui. Ver se dá para você ver mexendo lá dentro, ó. Eu giro o eixo. Aqui, ó, ao center lá, o cursor, tá vendo, ó? É porque o foco não tá ajudando. Melhorou agora. Aí eu vou girar, ó, olha ele lá dentro girando, ó, tá vendo, ó? Giro para um lado, eu diminuo a resistência em relação a esse ponto. Eu giro para o outro lado, eu aumento em relação a esse ponto e diminuo em relação a esse ponto. Aqui nós temos um duplo, tá vendo? Dois resistores variáveis controlados pelo mesmo eixo. Isso dá para ver mexer lá dentro, ó, tá vendo? E aqui nós temos os resistores de fio. Você vê, ó, nesse potenciômetro aqui,
Não temos 4 terminais, também temos 3, tá? É porque o cursor ele é ligado à carcaça, e a carcaça nós temos 2 pontos nas laterais, ó, mas são equivale a um só, porque ó, aqui tá vendo? Carcaça, carcaça, e é ligado ao cursor. Aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B e aqui nós temos o ponto C. Ele era soldado na placa, e aí ó, altera, ó. Tá vendo os fiozinhos aqui dentro? Não sei se dá para ver legal aí, ó. Ó o cursor lá, vou girar, ó. Cursor, ó, tá vendo? Ele vai passando por cima dos fios, ó. Então é resistores de fio. Então à medida que eu for girando para cá, eu diminuo a resistência do centro para o ponto, por exemplo, B, se for aqui, e aí ele for o ponto A. Quando eu girar para lá, eu diminuo em relação a A e aumento em relação ao B. Temos outro modelo aqui, igualzinho, de resistores sem fio, de fio. E tem um outro modelo aqui que eu não falei na teoria, mas que existe, que são os potenciômetros deslizantes. Tem a mesma função do outro, só que em vez de ser um eixo assim, que você gira o cursor, ele desliza sobre a pista, ó. Tá vendo? Ele deslizante, ó. Mas funciona da mesma forma. Temos aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. O ponto A, quando eu giro para cá, eu diminuo a resistência entre o ponto C e o A, e quando eu afasto, deslizo para cá, faz o inverso, eu diminuo a resistência entre os dois pontos e aumento em relação ao A. Em vez de o cursor girar por cima da pista, nós temos uma pista reta, então o cursor, ó, desliza sobre a pista de carbono. Por isso é chamado potenciômetro deslizante, porque ele desliza, ó, por cima. Aqui nós temos um outro exemplo, mais um potenciômetro deslizante mais antigo. Tá vendo? Modelo mais antigo. E aqui um outro também exemplo de potenciômetro deslizante. Não sei se dá para ver lá dentro, mas tá vendo uma tirinha preta ali dentro, ó. Se aproximar mais, ali, ó. Tá vendo aquela tirinha preta ali dentro? Aquela ali é a pista de carbono que contém a resistência. Então você vai deslizando o cursor sobre ela, ó. E aí você diminui ou aumenta referente ao ponto que você estiver visualizando. Aqui nós temos alguns exemplos de trim point. Nós temos os que trabalham em pé, como eu falei, ó. Esse aqui, quando soldado na placa, ele fica dessa forma, em pé. E aqui nós temos os deitados, ó, porque quando ele é soldado na placa, ele fica deitado em relação à placa. Aqui nós temos os grandes. Aqui no modelo mais antigo, ó, você pode ver aqui, ó, eu peguei só para mostrar para vocês, ó, a pista de carbono, ok? Aqui o ponto A, o ponto B, nós temos a resistência fixa entre esses dois pontos, e aqui, ó, o cursor que vai deslizando sobre o carbono, ó. Da mesma forma funciona o potenciômetro, só que esse aqui é um ajuste para ser feito com a chave de fenda. Vou pegar a Phillips aqui. Não é ajuste interno, ó, ele é feito com a chave de fenda. O potenciômetro funciona da mesma forma, só que você tem o cursor, né, o eixo que você gira pelo lado de fora, ó. Ele faz isso, ele pega o cursor e discorre por cima da pista de carbono. É dessa forma que funciona o potenciômetro e o resistor variável. Aqui nós temos alguns exemplos de trim points. Aqui é um modelo de trim point mais novo. Ele vem com essa capinha plástica aqui, mas o processo é o mesmo. Você gira e ajusta a resistência entre os dois pontos. Um trim point mais moderno, onde também o ajuste é feito pela chave de fenda. Você atua sobre ele aqui, ó, e mexe na resistência. E aqui nós temos os trim points multivoltas. Como eu disse, você consegue fazer um ajuste, tem uma acessibilidade maior, então você consegue fazer um ajuste mais preciso da variação da resistência. Você vê que ele tem um parafusinho do lado, e internamente esse parafuso ele desce até embaixo e tem uma carretinha lá dentro. Então, à medida que você vai rodando o parafuso, você vai girando milimetricamente essa carretinha e você consegue um ajuste mais preciso da variação da resistência. Aqui um outro modelo. E aqui também um potenciômetro antigo,
que não deixa de ser um potenciômetro multivoltas. Era utilizado em sintonia fina de televisão. Você vê, ó, tá vendo como é o processo? Ó, é multivoltas. À medida que eu vou girando o eixo, eu vou trazendo o cursor, ó. Então ele não deixa de ser. Você vê que antigamente já existia, ó. Vou girando e vou trazendo, ó, em minha direção. Se eu girar para o lado contrário, eu empurro para lá, ó. Então é um potenciômetro multivoltas. Você consegue, como você precisa da sintonia fina, você precisa de um ajuste bem preciso. Então, se você usasse um potenciômetro, por mais que preciso que você fosse na mão, você não ia conseguir uma sintonia perfeita. Então, foi criado esse potenciômetro variável com multivoltas, que aí, ó, à medida que você fosse girando, ele ia enroscando ali, trazendo, ó. Ou seja, milimetricamente você consegue fazer o ajuste da variação da resistência. Então esses aqui são os tipos de resistores variáveis que você vai encontrar. Talvez esses aqui vocês não encontrem mais, tá? Porque já está em desuso. Esse aqui é o modelo mais novo que eu comprei, tá bom? Só que esses antigos aqui, ó, que eu vou separar aqui, esses modelos aqui mais antigos, provavelmente você não vai mais encontrar em loja, ou talvez você encontre em alguma loja que tenha guardada em estoque, mas já está em desuso, tá? Só trouxe mesmo para apresentar para vocês, tipo esses daqui, ó. Esse bloquinho aqui. Deixa eu botar esses trimpotes aqui também, que já estão em desuso. Então, esses bloquinhos que eu botei aqui para você já tá em desuso, tá? Você não vai encontrar mais, como é que eu vou dizer, em lojas de componentes com muita facilidade, tá? Então, esses modelos aqui, que são os modelos mais novos daqui para cá, que você vai encontrar com mais facilidade nas lojas de eletrônica. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Vamos mostrar agora a identificação de valores. Eu não vou me atentar aos modelos antigos, como eu disse, você não vão encontrar mais. Eu vou me atentar mais aos mais novos que você vai encontrar em loja de componente. Como eu falei, ó, o valor tanto do potenciômetro, que no caso aqui é um potenciômetro duplo, nós temos o valor indicado no corpo do componente, ó, é um resistor e um potenciômetro de 100K. Deixa eu ajustar o foco. O foco não está querendo ajudar, né? Aí, um potenciômetro de 100K, e se a gente virar ao lado também tem 100K. Isso está informando que os dois resistores variáveis que compõem esse potenciômetro tem resistência fixa de 100K. Já a gente vai testar isso aqui. Nesse caso aqui, ele tanto é indicado no corpo do componente, tá vendo? Um potenciômetro de 10K, como também tem uma etiqueta no fundo dele, ó, indicando. Esse potenciômetro aqui deslizante também é indicado no corpo. É um potenciômetro deslizante de 10K. Ok? No caso do trimpoint, como eu falei, ó, vem indicado o valor completo no corpo dele, ó. Não sei se vai dar para focalizar legal aí. Deixa eu procurar um ponto aqui. Ele é um resistor, um trimpoint de 470K, tá vendo? 470K, 470K. Desses modelos antigos aqui, ó. Lembra que eu falei na aula teórica? Tinha uma janelinha aqui dentro que mostrava, ó, o valor direto do componente, ó. Não tinha abreviação. 470K também, ó. Eu não achei meus trimpotes pequenininhos aqui que ele tem com o valor impresso em cima do corpo. Esse aqui é um tripote de 1K, tá vendo? Impresso direto no corpo. Aqui nós temos o exemplo, ó. Eu não achei o tripote, mas eu tenho esse multivoltas aqui que dá para exemplificar. Deixa eu acertar o foco. Caramba, o foco não quer ajudar. Ver se dá para focalizar bem. Aqui nós temos, ó, 103, 103. Isso quer dizer que o primeiro número é o numeral, o segundo também é o numeral e o terceiro é o multiplicador. Então no caso vai ser 1, 0 e multiplica por 1000 ou acrescenta 3 zeros. Nesse caso, acrescentando 3 zeros, nós vamos ter um resistor de 10K ou 10.000 ohms ou 10 kΩ. Esse outro aqui
Então 1, 0 ou multiplica por 10.000 ou acrescenta 4 zeros. Nesse caso aqui, acrescentando 4 zeros, ficaria 100.000 ohms ou abreviando 100K. É um tripode de 100K. Nesse aqui, mesma coisa, ó. 103, um tripode de 10.000 ohms ou 10 kΩ. Nos antigos, como eu falei, ó, vi um valor impresso no corpo. Aqui, ó, 10K. Nesse aqui também, ó, não sei se dá pra ver aí, cada reflexo também 10K, ó, tá vendo? Nesse variável aqui, ou nesse deslizante, tem aqui, ó, 100 km no fundo. Nesse aqui era na lateral, ó, 100 km, não sei se vai dar pra ver bem aí. 100 km. Esse aqui tá bem apagado. Não dá, vai dar pra câmera ver bem, mas tem 10K aqui, ó, tá bem apagado, não vai dar pra ver legal. Cada ferrugem também. Nesse modelo de tripode aqui, era impresso no fundo, ó, 4K7. E nesse potenciômetro aqui também tem a mesma coisa, impresso no corpo, ó, 50K mais 50K, tá vendo? 50K, 50K, ou seja, o potenciômetro total, o valor total de 50K. Vamos agora ver como é que a gente faz a medida. Deixa eu só liberar espaço aqui, tirar isso daqui. Eu vou usar os equipamentos, não vou usar os novos, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Pegar o meu multiteste digital. Vou ligar ele e botar em resistência. Inicialmente a gente vai medir a resistência fixa, ou seja, entre os pontos A e B. Porque, como eu falei na aula teórica, entre o ponto, deixa eu aproximar um pouquinho aqui para ficar melhor visualização. Entre os pontos A e B, C que é o centro. Entre os pontos A e B, nós temos uma resistência fixa. Aqui ele está me dizendo que é um potenciômetro de 100K, ou seja, eu tenho que ter 100K entre esses dois pontos aqui. Então vou botar aqui máximo de 200 e vou medir entre esses dois pontos. Deu 95,6. Por que 95,6? Por causa da tolerância que todos os componentes têm. E em geral os potenciômetros é dado tolerância de 5 a 10% também. Em geral 10%. Então nunca vai cravar os 100 certinho. Então aqui nós estamos preocupados com a tolerância de 5% para menos, ó. Então entre os pontos A e B nós temos a resistência fixa. Eu vou girar o potenciômetro todo em relação ao ponto A e vou botar agora o multiteste em cima do ponto C. Como eu estou com o potenciômetro girado todo para o lado A, o que é que aconteceu? Eu estou com a resistência mínima entre esses dois pontos, ou seja, aqui é 0 ohms. Então, vou começar a girar agora o potenciômetro em relação ao ponto B. Você vai observar, ó, que à medida que eu vou girando, eu vou aumentando a resistência entre o ponto C e A e vai diminuindo em relação ao B, até chegar ao máximo de 95 ou teoricamente o 100K, que é a resistência máxima do resistor fixo da pista de carbono. Se eu for medir agora entre o ponto C e B, a resistência agora está 0. Por quê? Porque eu tô com o cursor todo virado para o lado B. Se eu girar para o lado contrário, ó, acontece a mesma coisa. Eu diminuo em relação ao A e aumento em relação ao B. Ok? Muito simples. Então como é que eu vou testar o potenciômetro? Potenciômetro de 10K. Então eu tenho que ter 10K entre o ponto A e B. Se eu não tiver 10K aqui, então o meu potenciômetro está aberto. Então a minha pista entre o ponto A e B está aberta. Você não pode estar aberto, tem que dar os 10K.
Tem que dar a resistência que está indicada no corpo do componente. Então eu tenho 10K entre o ponto A e B. Aí esse é o primeiro teste. O segundo teste é testar a variação da resistência. Eu posso colocar entre o ponto A e C, ou entre o ponto C e B. No caso aqui eu tenho 0 porque o cursor está todo para cá, entre o C e A, e tenho a resistência máxima entre o C e o B porque está todo virado para cá. Então como é que eu vou fazer o segundo teste? Eu testei a resistência total, a fixa entre o ponto A e B, e agora eu vou testar a variação. Eu vou girando o potenciômetro e vendo se a resistência varia até o valor máximo. Beleza, então eu sei que meu potenciômetro tá bom. Se por um acaso nesse girar aqui a resistência der nula, ou seja, ela perder a resistência, é sinal que a pista está corroída ou queimada em algum ponto. Então ele tem que variar continuamente, tá vendo? Ó, vai chegar a 0. Então quando eu for atuando no potenciômetro, ela tem que variar continuamente. Esse valor aqui não pode parar de alterar enquanto eu estiver girando. Só é para parar quando eu parar de girar. Parei de girar, ela para. Se eu continuar girando, ela começa a continuar alterando. Se eu tiver, por exemplo, girando, chegou aqui assim, o valor, desculpa, cara, soltou aqui. Vou simular aqui, ó. Então se eu tiver girando o potenciômetro e por um acaso em algum momento ele fizer isso, a leitura, mesmo estando aqui, é sinal que existe um problema no potenciômetro, porque perdeu o contato do centro com o ponto A ou B. Isso ocorre quando ou danifica aquela pista interna, ou simplesmente o potenciômetro queima por algum motivo. No potenciômetro deslizante eu tenho a mesma coisa. Aqui um potenciômetro de 10K. Entre o ponto A e B eu tenho que ter 10K, perfeito? Então tá aqui, ó, entre o ponto A e B eu tenho 10K. Esse aqui é o pino do centro. Como é que eu sei que é o pino do centro? Eu tô com um potenciômetro deslizado todo para cá, certo? Então eu sei que quando eu achar o pino do centro, minha resistência vai ser 0. Então eu achei o pino do centro, foi 0. Quando eu achar o ponto B, ela vai ser o máximo da pista, que é 10K. Correto? Então aqui, ó, ponto A, o ponto A sempre fica sozinho no deslizante e o ponto B fica junto com o pino central, ou vice-versa, porque se você for considerar aqui como A e aqui como B, o B ou A sempre fica sozinho, ou seja, o ponto extremo reverso ao outro, ok? Então aqui, ó, como ele está com o potenciômetro virado todo para cá, então quando eu chegar a 0, então eu achei o meu pino central, é isso daqui. Então o outro é o ponto B e tem que dar a resistência máxima, que é 10K. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora variar. Dá um jeito aqui de segurar para... Eu estou entre o C e o A. Então à medida que eu vou deslizando, a minha resistência vai aumentando, ó, até chegar ao máximo, que é de 10K. A mesma coisa vai ser o B. Se eu botar aqui entre o C e o B, agora vai estar mínima, e quando eu for mexendo para cá, eu vou aumentando o valor da resistência. Da mesma forma que eu falei para o outro potenciômetro, se em algum momento do deslizar o potenciômetro a medida for 0, é sinal que existe um problema com o potenciômetro. Um tripode da mesma forma, nós temos o ponto A e B e aqui o centro. É um tripode de 1K, então entre os dois pontos aqui eu tenho 1K. Vou baixar aqui para 2K máximo. Tá dando 1.1 kΩ, ou seja, é aquilo que eu falei, a tolerância é para mais ou para menos, está dando para mais a resistência. E aqui a mesma coisa, ó, entre o ponto C, você vai girando e vai diminuindo, ó. Vai aumentando em relação ao A e o centro, até chegar ao valor máximo da resistência total. E para finalizar, o multivoltas. Mesma coisa, aqui nós temos, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se o foco ajuda. No próprio corpo do componente, ele mostra para você o ponto A, o ponto B e o ponto central, tá vendo?
Então eu sei que o central é o do meio. Então aqui é um trimpoid de 100k. Vou aumentar aqui para 200 máximo. E aí vamos lá medir. Entre os pontos A e B eu tenho que ter 100k. 98, 97, 98. Devido à tolerância do componente, certo? Se está o foco aqui, tá ruim. Certo, foco. Então, vamos medir de novo. Ó. 97, 98, quase 98 km. E aqui, ó, entre o centro e o A, nós temos a resistência, e entre o C e B nós temos outra resistência. Não sei se eu vou conseguir mostrar para você a variação, mas o princípio é o mesmo, tá? Vou tentar medir aqui para vocês verem. É um jeito aqui que eu preciso atuar no seguir. Agora eu vou me girar aqui, ó. Olha lá, alterando, ó. Você vê, ó, que o ajuste é mais preciso, ó. Eu vou girando e o valor vai alterando, ó. Não bruscamente como acontece com os outros resistores variáveis, ó. Ele vai atuando, ó. Você vê que eu não tô girando tão devagar, ó. Mas ó como vai mudando, ó, como se fosse milimetricamente, internamente dele, ó. Tá vendo como ele vai alterando, ó, de forma mais precisa. Não é de forma brusca como aconteceu com os componentes anteriores, ó. Ó, quantas voltas eu dei, ó, já, ó, até ela chegar à resistência mínima, ó. Tô girando, ó, tô girando. Tá vendo que é legal desse tripode, desses potenciômetros multivolta? Bom, cheguei ao final. 0 ohms. Beleza? Então tá aí, pessoal, essa foi a nossa aula prática sobre os resistores variáveis, onde eu apresentei para vocês os tipos, como identificar os terminais, como fazer o teste dos potenciômetros. O teste que eu apresentei para o potenciômetro é o mesmo para o tripod, por isso é um resistor variável, tem a mesma função, tem as mesmas características. A única diferença é que, em geral, isso, como eu disse, isso aqui é para ajuste externo pelo operador, o usuário do equipamento, e isso aqui é para ajuste interno, geralmente feito por um técnico ou pelo projetista do circuito. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o funcionamento. Quem tiver alguma dúvida aí é só colocar na descrição, eu vou ajudar na medida do possível. Bom, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, mas eu tento passar para vocês o pouco que eu sei. Se estiver ajudando ou ajudando duas pessoas, então para mim eu já estou satisfeito. Mas pelo menos o objetivo final, que é para deixar registrado pro meu filho, eu já estou deixando. Beleza? Então um abraço a todos aí. Até a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula a gente verá a associação de resistores. Como ela é feita, por que ela é feita, suas características, cálculo para determinar a equivalência total, resistência total, e depois uma aula prática para a gente comprobatória para ver se realmente funciona. Beleza? Um grande abraço a todos aí, até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.